Em um bairro tradicional de uma cidade antiga, vivia um homem conhecido por ser muito falante. Ele era dono de uma pequena mercearia, onde as pessoas do bairro se reuniam para conversar. Ele gostava de saber das últimas fofocas e não tinha papas na língua quando o assunto era criticar os outros. Para ele, a honestidade era o maior dos valores, e sempre que algo o incomodava, não hesitava em expressar sua opinião, mesmo que isso ferisse sentimentos. Certo dia, um novo morador chegou ao bairro. Era um homem mais velho, de aparência simples, que logo chamou a atenção de todos por sua tranquilidade e discrição. Ele alugou uma pequena casa no final da rua e passava a maior parte do tempo cuidando de um jardim que começou a cultivar na frente de sua casa. Aos poucos, os vizinhos começaram a se aproximar, curiosos para conhecer o novo morador. O dono da mercearia não gostava de desconhecidos e, com seu jeito impulsivo, começou a espalhar rumores sobre o novo vizinho. Quem será ele? Por que se mudou para cá? Parece um pouco suspeito, não acham? Comentava com os clientes, sempre em tom de suspeita. A desconfiança rapidamente se espalhou e logo todos no bairro começaram a olhar o novo morador com olhos de julgamento. Num fim de tarde, durante uma conversa em frente à mercearia, enquanto o grupo discutia a respeito do novo vizinho, o homem da mercearia, mais uma vez, fez questão de opinar. Aposto que ele está escondendo algo. Ninguém é tão quieto e reservado sem motivo. Talvez esteja fugindo de alguma coisa, ou pior, de alguém. Quem sabe o que esse sujeito anda aprontando? Nesse momento, uma senhora idosa que estava ouvindo a conversa, conhecida por sua sabedoria, decidiu intervir. Ela sempre fora uma figura respeitada no bairro, alguém que observava mais do que falava e cujas palavras eram sempre ponderadas. Ela se aproximou do grupo e, com um olhar sério, disse: "Vocês todos são rápidos para julgar, mas devagar para entender. Vocês sabem que a língua pode ser uma espada afiada, capaz de ferir profundamente. Não conhecemos o passado desse homem, nem suas razões para ser reservado. Lembrem-se do que diz o provérbio: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias." Ela citou, lembrando-os das palavras de Provérbios 21, verso 23. O grupo silenciou, surpreso com a intervenção inesperada. As palavras da senhora ecoaram na mente de todos, plantando uma semente de reflexão. Sentindo-se exposto, o dono da mercearia tentou justificar suas ações, mas percebeu que havia ido longe demais. A verdade é que nunca tiveram um motivo real para desconfiar do novo vizinho, apenas a necessidade de ter algo sobre o que falar. Nos dias que se seguiram, ele começou a observar o novo morador de forma diferente. Notou que o homem mais velho sempre cumprimentava educadamente e oferecia ajuda aos que passavam. Uma manhã, ao ver o homem lutando para carregar sacos de terra para o jardim, o merceeiro decidiu se aproximar e oferecer ajuda. O novo vizinho aceitou com um sorriso gentil, agradecendo sinceramente. A moral dessa história é clara. Dominar a própria língua é mais do que apenas evitar problemas. É uma questão de respeito e compreensão. Ao falar menos e ouvir mais, encontramos a verdadeira sabedoria e podemos transformar desconfiança em amizade, conflito em harmonia. A maneira como usamos nossas palavras pode definir o rumo de nossas vidas. Palavras podem ser suaves como um sussurro de amor ou afiadas como uma lâmina, deixando marcas que muitas vezes não conseguimos ver, mas que se manifestam nos corações e nas mentes daqueles que as recebem. Dominar a própria língua é um desafio constante, um ato que exige atenção, autocontrole e, acima de tudo, sabedoria. É fácil ser levado pelo calor do momento, pela raiva que nos cega ou pelo desejo de responder a uma provocação. Quantas vezes não sentimos o impulso de falar, de gritar nossas verdades, de defender nossa posição a qualquer custo? Em momentos assim, o ego assume o controle e as palavras saem como flechas, rápidas e certeiras, atingindo os pontos mais vulneráveis daqueles ao nosso redor. No entanto, uma vez que essas palavras são ditas, elas não podem ser retiradas. As desculpas podem ser dadas, mas as cicatrizes permanecem. É dito em Provérbios 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta passagem nos faz lembrar que a língua, pequena como é, tem um poder tremendo. Pode trazer vida, construindo pontes, criando conexões, curando feridas emocionais, mas também pode trazer morte, destruindo relacionamentos, alimentando ódios e semeando discórdia. O fruto que colhemos depende da semente que plantamos com nossas palavras. Refletir antes de falar é um ato de amor, não apenas para com os outros, mas para conosco. É preciso pensar nas consequências das nossas palavras, ponderar sobre como elas serão recebidas e qual impacto terão. Isso não significa que devemos suprimir nossos sentimentos ou opiniões, mas sim expressá-los de maneira que construa e não destrua. Quando nos permitimos um momento de pausa, de reflexão, estamos exercitando o verdadeiro poder de dominar a língua. No calor de um desentendimento, o silêncio pode ser a resposta mais sábia. Não o silêncio do ressentimento, mas o silêncio da prudência, da escolha consciente de não alimentar o conflito. Quando optamos por silenciar, estamos escolhendo a paz em vez da guerra. Estamos permitindo que o fogo se apague, em vez de jogarmos mais lenha. Jesus nos ensina em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é muitas vezes uma escolha de silêncio, de ouvir mais do que falar, de entender mais do que ser entendido. Dominar a própria língua é também um ato de humildade. É reconhecer que nossas palavras têm peso, que nosso ponto de vista não é o único e que a verdade tem muitas faces. Ao escolher nossas palavras com cuidado, estamos mostrando respeito pelos outros. Estamos reconhecendo que, assim como nós, eles também têm suas dores, suas lutas, suas verdades. Isso cria um ambiente de confiança e respeito mútuo, onde o diálogo se torna uma ferramenta de entendimento e não de imposição. Palavras são sementes, e o solo onde elas caem são os corações das pessoas ao nosso redor. Plantemos palavras de gentileza, de encorajamento, de compreensão. Plantemos palavras que inspirem, que elevem, que tragam luz. O mundo já tem escuridão o suficiente, já tem dor o suficiente. Que nossas palavras sejam uma fonte de conforto, um refúgio seguro para aqueles que as ouvem. Controlar a língua não é fácil. Requer prática, requer um constante esforço de autocontrole. Mas os frutos dessa prática são doces e duradouros. São frutos de paz, de relacionamentos saudáveis, de uma vida sem arrependimentos amargos. A escolha de dominar a própria língua é a escolha de viver com sabedoria, de buscar a paz acima do conflito, de construir ao invés de destruir. Que possamos lembrar todos os dias do poder que carregamos em nossas palavras. Que possamos usar esse poder com responsabilidade, com amor, com sabedoria. Que nossas palavras sejam sempre um reflexo da bondade que desejamos ver no mundo. E que ao dominar nossa língua, possamos viver em paz, sabendo que cada palavra dita foi uma escolha consciente de trazer mais luz ao mundo. Lembremo-nos, portanto, do conselho sábio de Tiago 1, verso 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Este é o caminho da verdadeira sabedoria, um caminho de paz, compreensão e amor. Que nossas palavras sejam sempre uma bênção, nunca uma maldição. Que sejamos conhecidos, não pela língua afiada, mas pelo coração bondoso e pela alma sábia. Porque no fim, são essas as coisas que realmente importam. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Riccioli Reflexões para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!